brasileirinha de 6 anos, moradora da Carolina do Norte, sofre de doença rara e procura doador de medula óssea. Czar da fronteira do governo Trump diz que milhões de imigrantes ilegais podem começar a fazer as malas. A atriz brasileira Nívia Stelman, que vive na Flórida, acusa vizinhos de vandalismo e intimidação. Brasil se sai mal em ranking global sobre matemática e situação nas escolas preocupa. E você vai conhecer o atleta brasileiro que ganha destaque no basquete norte-americano. Esporte ainda pouco valorizado no Brasil, o basquete vai ganhando mais espaço e atenção à medida que atletas como Mãozinha conseguem oportunidades em grandes times aqui nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite. Uma brasileirinha de apenas 6 anos de idade necessita da ajuda da nossa comunidade na Carolina do Norte. Há menos de 2 meses, a família descobriu que a menina sofre de um tipo raro de anemia e, para sobreviver, precisa de um transplante de medula óssea. Agora a corrida é para encontrar alguém compatível com a pequena Louise. A família lançou uma campanha para encontrar um doador e está pedindo ajuda, claro, dos brasileiros, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Yeah, you did it! Quem vê essas imagens custa acreditar que a vida da pequena Louise, de 6 anos, mudou completamente em menos de 2 meses. Aí, dia 3 de outubro, eu levei ela para ver a pediatra. E lá eles fizeram um exame de sangue, aquele exame no dedinho, né, de sangue. E ali eles viram que as plaquetas dela estavam 16 mil. O normal para ela seria de 100 a 150 mil. E a dela estava 16. Então a gente correu para o pronto-socorro. A família, que mora na Carolina do Norte, ficou em choque com o diagnóstico inesperado de que a filha tem anemia plástica grave. Louise precisa de um transplante de medula óssea urgente. Na corrida contra o tempo, para salvar a vida da filha, a brasileira Thaís Silva deu início a uma campanha dentro e fora do país para encontrar um doador. Então, aqui nos Estados Unidos, dá para pedir o swab kit. É grátis, né? Chega na casa da pessoa até 15 dias úteis. A pessoa só passa na bochecha um swab em cada lado, um cotonetezinho em cada lado, fecha, responde ali algumas perguntas, né? Para a campanha da Louise, eles mandaram um número para mandar mensagem de texto com o nome Louise. E aí já aparece o website, já para a campanha dela, ou então o código, né, o QR Code. O número e o QR Code aparecem neste folder que a família está divulgando na internet. Basta acessar a rede social da mãe, que aparece como _Thay, _ Silva, para visualizar o banner e as informações para ajudar a Louise, que desde outubro está tendo uma vida reclusa. Ela não está mais indo para a escola desde outubro, né? Ela não pode ver os amiguinhos dela da escola. Ela não pode ir no playground, né? Porque ela não pode correr, ela não pode bater a cabeça. A gente tem que estar isolada, ela não pode ficar doente, porque o corpo dela não tem defesa nenhuma. Então, o que acontece? A anemia plástica, ela é uma falência da medula óssea, né? Então, a medula óssea dela não produz glóbulos, né, vermelhos, glóbulos brancos e plaqueta. A rotina de cuidados especiais também inclui uma maratona hospitalar. A Louise precisa ir no hospital 2 vezes por semana para fazer exame de sangue, onde é checado as plaquetas dela e o sangue dela para ver se ela precisa receber plaquetas e sangue. Geralmente ela recebe plaquetas 1 vez por semana, às vezes precisa ser 2. E ela está recebendo sangue mais ou menos 1 vez por mês. Apesar de tão jovem, a pequena Louise tem consciência do seu estado de saúde e tenta ajudar os pais orando. Ela faz oração pedindo para achar um doador para ela. Ela pede também que as outras pessoas que estejam doentes, que também fiquem melhor. E ela também pediu para o cabelo dela não cair. É uma sensação, assim, de impotência muito grande mesmo, né? É tortura vendo eles terem que furar o bracinho dela 2 vezes na semana, às vezes não acha a veia, o bracinho dela é todo roxo, os 2, sabe? E dói quando toca. E ver ela chorando e, sabe,
É muito para um coração de mãe, né? Lembrando que a pequena Louise mora em Apex, que fica a cerca de 30 minutos da capital Raleigh. Todo o tratamento está sendo feito no hospital da Duke University com uma médica brasileira. A família precisa de ajuda com urgência. Quem já possui cadastro de doador precisa atualizar os seus dados. E quem ainda não se inscreveu pode fazer isso com as informações que estão disponíveis no folder da Louise. O Brasil participou pela primeira vez do Teste Internacional de Matemática e Ciências, chamado TIMSS, que avalia alunos de 64 países, mas o resultado não foi animador. O teste indicou que mais de metade dos alunos brasileiros não sabe o básico de matemática. O resultado preocupa os especialistas. A notícia surpreendeu os professores e alunos brasileiros. 51% dos estudantes não conseguiram fazer uma conta de matemática básica no 4º ano do ensino fundamental. Na 8ª série, o resultado foi ainda pior. 72% das crianças brasileiras não conseguiram desenvolver questões simples. O teste apontou que mesmo contas mais fáceis eram consideradas difíceis pelos brasileiros, evidenciando o fraco ensino nas escolas. Em comparação com os alunos de outros países, o resultado foi considerado chocante. Apenas entre 9% e 19% dos alunos da 4ª e da 8ª série de outros países não conseguiram resolver as contas. Os especialistas apontaram que o TIMSS revelou a necessidade do Brasil em trabalhar e reforçar o ensino de matemática nas salas de aula, incluindo uma melhor formação dos professores. Mesmo países com desafios socioeconômicos maiores que o Brasil conseguiram desempenho melhor. A avaliação da primeira participação internacional do Brasil levantou dúvidas sobre o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, que avalia em âmbito nacional os estudantes brasileiros em matemática. Nos primeiros 5 lugares do ranking ficaram Singapura, China, Coreia do Sul, Hong Kong e Japão. Portugal e Estados Unidos aparecem na posição 26 e 27, respectivamente. O Brasil aparece no ranking entre os 4 últimos lugares, na posição 54, depois da Arábia Saudita e do Irã, e antes do Marrocos, Kuwait e África do Sul. A Polícia Federal Brasileira deflagrou uma operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil que teve início aqui nos Estados Unidos. As investigações foram abertas por uma organização não governamental norte-americana que identificou o suspeito desses crimes. Após a denúncia dessa ONG, a PF entrou no caso e chegou a um homem de Cascavel, no Paraná, que armazenava e compartilhava material de abuso contra crianças e adolescentes na internet. O investigado vai responder por pelo menos 3 crimes diferentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. No próximo bloco, a atriz brasileira Nívia Stelman, que vive na Flórida, acusa vizinhos de vandalismo e intimidação. E mais, pisar da fronteira do governo Trump diz que milhões de ilegais podem começar a fazer as malas. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. A comunidade brasileira de Orlando, na Flórida, está acompanhando de perto a história de vandalismo contra o carro do filho da atriz Nívia Stelman. Miguel, que é botafoguense, teve o veículo riscado e atacado com ovos e farinha depois da vitória do time dele contra o Palmeiras. A atriz brasileira prometeu acionar a polícia e denunciar os culpados. A reportagem é da Carla Marinho. Então, se é um engraçadinho brasileiro, corre para me pedir perdão, porque vocês vão se ferrar, tá? Não quero nem saber se está legal ou ilegal. Nívia Stelman usou as redes sociais para mandar o recado aos jovens brasileiros suspeitos de vandalizar o carro do filho dela, de 20 anos. A atriz disse que o carro de Miguel estava estacionado em frente à casa da família, na cidade de Windermere, na Flórida, quando foi alvo de vândalos que jogaram ovos, farinhas e ainda riscaram a pintura do veículo. No desabafo que fez nas redes, a atriz contou que o ataque ocorreu logo após a vitória
vitória do Botafogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, depois do jogo do Palmeiras contra o Botafogo, que o Botafogo ganhou de 3-1, o carro do meu filho estava em um endemia, né, onde a gente mora, na porta de casa. E ele é botafoguense, tem um adesivo do Botafogo, essas coisas e tal. Começaram a tacar ovo no carro dele, farinha, sei lá o quê. Só que marcaram a pintura. Nívia afirmou que vai entregar à polícia as imagens da ação dos vândalos, capturadas pelo sistema de segurança da casa. A gente tem câmera e que eu sou cidadã americana e que eu vou mandar as imagens para a polícia. Em todos os 50 estados americanos, a gente vai encontrar uma legislação que define e pune aqueles que cometem o crime de vandalismo ou criminal mischief, como alguns estados definem também, que seria um crime de travessuras. Aqui nada mais é do que a destruição ou dano à propriedade alheia. O que vai diferenciar de estado para estado é a quantificação da pena. No caso específico da Flórida, existem 3 diferentes níveis. O primeiro é crimes que vão causar um dano de até $200. Ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo e pode gerar uma penalização de 60 dias em prisão e uma multa ou uma multa de até $500. Se for um crime que cause um dano de $200 a $1.000, ele já é um crime de potencial moderado e pode gerar uma prisão de 1 ano ou uma multa de até $1.000. Já no caso de um crime que cause um dano maior do que $1.000, ele pode ser considerado um felony, com prisão de até 5 anos e $5.000 de multa. E é importante salientar que o felony ele pode inclusive gerar uma consequência bastante negativa, que é a deportação de pessoas que não são cidadãs americanas. Então, mesmo que você tenha um status aqui nos Estados Unidos, estudante, tenha green card, ele pode gerar a deportação se essa pessoa cometer um felony. Cada caso específico vai ser considerado individualmente, mas é importante a gente lembrar que aqui nos Estados Unidos realmente eles têm uma mão bastante pesada contra agressores de crimes que podem ser até travessuras, né, que causem um prejuízo aí acima de $1.000. Tom Homan, o escolhido por Donald Trump para ser o czar da fronteira, fez ontem um discurso polêmico em tom de ameaça aos imigrantes sem status. E para surpresa de muita gente, o prefeito de Nova York, um democrata que se diz pró-imigrantes, anunciou que vai colaborar com o plano de deportação em massa da próxima gestão. We believe is crucial and we wanted to bring our partners on board to engage in a conversation. Eric Adams disse em uma conferência de imprensa que está ansioso para trabalhar com a nova administração Trump e deportar imigrantes ilegais, principalmente os que cometerem crimes. Ele disse ainda que já solicitou um encontro com Tom Homan, que é a nova escolha do presidente eleito para ser o responsável pelas fronteiras do país. A ideia da nova gestão é, já em janeiro, decretar situação de emergência e dar início a um ambicioso plano de deportação em grande escala. Para isso, o Exército deve ser acionado para deter e expulsar os imigrantes que estão aqui no país sem status legal. Trump prometeu deportar milhões de pessoas a partir do seu primeiro dia no cargo. Ontem, Tom Homan, o czar da fronteira, mandou uma mensagem para a população que vive nos Estados Unidos. Ele disse: "Passei meus últimos 34 anos deportando pessoas ilegais. Para os milhões que entraram no país sob a administração Biden, eu aviso, é bom começarem a fazer as malas." Um vídeo da patrulha de imigração atropelando um indocumentado viralizou e chocou autoridades e a população. Os imigrantes tinham acabado de pular uma parte do muro que separa o México dos Estados Unidos quando a viatura atingiu em cheio um deles. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. As imagens mostram os imigrantes pulando o primeiro muro da fronteira com uma escada. Mas quando os homens tentam passar pelo segundo trecho da barreira e entrar no território norte-americano, uma patrulha em alta velocidade atropela um dos imigrantes. O homem consegue se levantar e sai correndo de volta ao México. As imagens rodaram os dois lados da fronteira, assustando os imigrantes e surpreendendo a população e as autoridades. Ativistas prometeram recorrer à justiça pela ação considerada abusiva dos policiais. Em New York, uma cena surpreendente e inédita. Um atirador matou em plena luz do dia o CEO da United Healthcare na porta de um hotel no centro de Manhattan. As autoridades disseram que o homem, com um gorro de frio cobrindo a cabeça, estava aguardando a chegada do executivo apenas para cometer o crime. Brian Thompson, que ia participar de uma conferência no local, morreu na hora.
Os tiros foram disparados a 6 metros de distância e provocaram pânico na região, que estava lotada de pessoas. O agressor fugiu de bicicleta. As autoridades estão realizando buscas pelo suspeito. Uma recompensa de $10 mil está sendo oferecida por informações. Na Califórnia, a polícia intensificou as buscas por um homem suspeito de assassinato que fugiu do tribunal de Delano. Ele pulou um muro de 2,5 metros de altura. As autoridades disseram não saber se César Hernandes, de 34 anos, teve ajuda para a fuga. Uma força-tarefa policial está vasculhando a região pelo ar e pela terra em busca do criminoso que é considerado perigoso. As autoridades pedem que as pessoas mantenham portas e janelas trancadas e evitem ficarem na rua. A seguir, Brasil avança em ranking global de acesso e uso de tecnologia à população. E se você gosta de acender velas em casa, atenção! Cientistas alertam para os malefícios desse hábito à saúde. Saiu a lista global dos países que mais oferecem acesso e uso das tecnologias à população. E o Brasil subiu nessa lista. Foi apontado com desenvolvimento moderado, ocupando a posição de número 44. Os Estados Unidos estão no topo desse ranking. Foi o 3º ano seguido que o país ficou em primeiro lugar, seguido por Singapura e Finlândia. Foram avaliados 54 indicadores de uso e acesso de tecnologias de informação e comunicação em 133 economias do mundo. O Brasil melhorou sua posição. Em 2019, estava no número 59 da lista. Agora está no lugar 44 como resultado dos esforços governamentais. O nosso país foi considerado o 3º melhor das Américas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá. O levantamento apontou que o Brasil tem deficiências em promoção de tecnologias emergentes, investir em habilidades de sistema educacional, infraestrutura digital, inclusão digital e tecnologia móvel, que ainda está funcionando no 3G. O ranking apontou que o Brasil segue pelo caminho certo, mas precisa investir em mais parcerias entre sociedade, setor produtivo e governo, para poder criar mais estruturas e favorecer o avanço da tecnologia para todos. Agora, um alerta sobre um hábito que muita gente tem: usar velas perfumadas em casa, sobretudo durante os holidays. É que a ciência tem mostrado que, apesar das boas sensações dos cheiros que elas liberam, acender velas pode ser prejudicial à saúde. As velas são um presente comum para as festas de fim de ano, e aqui nos Estados Unidos é uma temporada que libera a criatividade das essências, muitas feitas especialmente para os holidays. Mas novas evidências dão força a uma antiga descoberta, a de que as velas liberam no ar produtos tóxicos que são inalados por nós, prejudicando a saúde. Pesquisas mostram que as velas mais preocupantes são aquelas feitas com parafina, a cera mais usada no mundo. É que a parafina é um subproduto barato obtido principalmente do refinamento do petróleo, e queimar uma vela de parafina libera compostos voláteis, os mesmos emitidos por tintas, produtos de limpeza, aromatizantes de ar e escape de carros. Especialistas alertam ainda que os riscos das velas à saúde também podem ter relação com outros fatores, como, por exemplo, o tipo e a qualidade da vela, com que frequência e por quanto tempo você a queima, o fluxo de ar no espaço onde ela está e o seu estado de saúde. De qualquer forma, para os pesquisadores, qualquer coisa que é queimada acaba emitindo partículas ou produtos químicos nocivos no ar. Mesmo assim, tem dicas para escolher as velas que são consideradas mais saudáveis, como aquelas feitas com cera de soja, de abelha ou óleo de coco. Certifique-se também de que o pavio é feito de algodão ou madeira. Para velas perfumadas, procure aquelas com óleos essenciais e não esqueça de acendê-las sempre em uma área grande e bem ventilada. A seguir, você vai conhecer mais da história de um atleta brasileiro que está fazendo sucesso e ganhando destaque no basquete norte-americano. Américas no Ar. Oferecimento: Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na Carolina do Norte, uma mãe foi acusada criminalmente na justiça depois de deixar seu bebê de 6 semanas dentro de um carro em meio à temperatura congelante. As autoridades dizem que, além de deixar a criança no veículo supergelado, com temperatura de 40 graus Fahrenheit, a mulher também agrediu o neném. O caso aconteceu no estacionamento de uma rede de fast food no centro da cidade de Raleigh. Investigadores contaram que a mulher deixou o bebê no veículo desligado para cumprir um turno de trabalho. Ela iria deixar a criança lá por horas e certamente causaria sua morte. A polícia só chegou no local após uma denúncia anônima e acabou prendendo a Nokia Jones, de 21 anos. Não foi divulgado por quanto tempo o bebê esteve abandonado no veículo. A polícia revelou que o recém-nascido foi levado para um hospital com hipotermia leve e aumento de frequência cardíaca. Ele também tinha hematomas nos 2 olhos, inchaços e arranhões na área do rosto. Vamos dar uma olhadinha na nossa previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. A gente começa por Boston, que tem previsão de chuva e neve ao longo do dia. Nova York, a mesma coisa, mínima de 29, máxima de 41, bastante frio nessa região. Norfolk, sol entre nuvens, mínima de 26. Atlanta, a gente tem o mesmo cenário. Já na Flórida, Jacksonville, a gente tem tempo encoberto em toda essa área, aí mínima de 44. New Orleans vai chover ao longo do dia e Houston tem tempo encoberto com mínima de 40, Evelyn. Previsão de bastante chuva ao longo do dia na faixa de Brownsville até San Antônio. Em El Paso também tem pancada de chuva, mas isoladamente. O sol deve aparecer de vez em quando. Em Albuquerque, tempo encoberto, mínima batendo 33. Em Phoenix, a mínima sobe um pouquinho, fica na faixa dos 55 graus Fahrenheit. Em Las Vegas, mínima de 43 e máxima de 70, com bastante sol ao longo de todo o dia. E em São Francisco, previsão é de tempo encoberto, com mínima em 61 graus. Máxima de 61 graus. Máxima, perdão, gente, tô aqui atrapalhada. A gente veio de mínimas tão baixas, eu me emocionei. Vi ali um 61 e joguei logo pra cima, porque tá frio em quase todo o mapa. Exato, Bom, exato, compreensível. Bom, agora a gente vai te contar a história de um brasileiro que anda ganhando cada vez mais destaque no basquete norte-americano. O Mãozinha. Hoje ele tem 24 anos e faz parte da Liga de Desenvolvimento da NBA, como nos mostra a Eloá Zen. Jackson with the left hand, missed the shot, but it is stuffed in by Pereira. Passos para frente, para trás, para um lado e para outro. Assim como acontece nas quadras de basquete, João Marcelo Cardoso Pereira, o Mãozinha, sabe bem que uma boa estratégia de vida pede movimentos dinâmicos e multidirecionais e que todos eles são importantes para a evolução do jogo. Goodwin, looking, Pereira! Depois de uma pré-temporada na NBA, o ala pivô brasileiro ficou fora da principal franquia do basquete mundial, mas conquistou espaço na D-League, também conhecida como Liga de Desenvolvimento na NBA. Vejo essa minha temporada aqui na D-League como uma coisa, sim, pro futuro, mais um passo à frente no meu processo, na minha carreira. Não como um retrocesso, igual muitas pessoas acham, né? Porque não é o mesmo nível da NBA, tem muitos moleques que estão vindo da NBA e querem só conseguir fazer os seus próprios pontos, ganhar o seu espaço. E no final acaba que todo mundo está lutando por isso, né? Mas eu diria que não, esse é um processo que demora anos, não é fácil assim entrar na NBA e muito mais difícil ficar, né? Então, acho que esse meu tempo aqui na D-League vai ser crucial para isso, igual foi ano passado. Então, eu diria que sim, é um passo para frente. Com apenas 24 anos, o atleta defende a camisa 25 do Memphis Hustle e vem chamando a atenção por seu desempenho dentro e fora das quadras. Isso lhe rendeu, inclusive, a chance de integrar a seleção brasileira de basquete, uma tarefa que ele assume com orgulho e com responsabilidade e que, se depender dele, vai continuar assim por um bom tempo. Uma promessa que eu faço comigo todo ano é de me surpreender. Todo ano eu acho que eu entreguei o máximo que eu podia e no próximo ano eu vejo que eu podia entregar ainda mais. Eu tenho mais ainda para entregar, mais ainda para aprender. É muito engraçado isso. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu melhoro, mais eu vejo que eu tenho que aprender, mais eu vejo que eu tenho que melhorar. Então, para 2025 eu espero estar
ainda fazendo parte da seleção, é uma coisa que eu amo muito, estar representando o meu país. E também, lógico, que o objetivo é NBA, mas terminar essa temporada boa aqui da D-League, igual eu disse anteriormente, é uma questão de processo. Eu entendo o meu papel aqui, tentar responder com as expectativas e as responsabilidades da melhor maneira possível. E eu estou empolgado para esse ano, cara. Agora tá tendo um papel de mais relevância ainda na seleção. Eu tenho ficado cada vez mais empolgado ainda para fazer parte dela. Esporte ainda pouco valorizado no Brasil, o basquete vai ganhando mais espaço e atenção à medida que atletas como Mãozinha conseguem oportunidades em grandes times aqui nos Estados Unidos. Com foco e dedicação, o atleta espera virar o jogo e mostrar a potência dos talentos verde e amarelos. O Brasil, infelizmente, ou felizmente também, né? Cada um que tem a sua opinião, mas eu diria que infelizmente o basquete não é muito grande. Eu diria que vários esportes, né? Eu acho que a gente é um país e uma cultura que foca muito no futebol e acaba deixando outros esportes de lado. Mas eu não diria que é um empecilho, não, de forma alguma. Eu diria que até é o meu diferencial, porque justamente poucas pessoas me conheciam há alguns anos atrás, porque o mercado brasileiro de basquete tem crescido muito nos últimos anos, internacionalmente falando. Muita gente acabou que não respeitava muito o mercado, não respeitava o Brasil, não respeitava quem era brasileiro, quem jogava na Liga Brasileira, não respeitava o NBB, o Campeonato Brasileiro, até a própria mesma seleção. Mas esses últimos anos a gente tem mostrado o quão forte e o quanto de talento ainda tem no Brasil e que a gente pode ser uma potência no basquete, sim. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua com a gente porque tá chegando o Rico e Lázaro e amanhã tem mais Américas no Ar. Até lá. Até.